Mas antes de iniciarmos esse vídeo com a notícia, uma pequena palavra do nosso patrocinador do canal. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Corinthians 4, Argentino Júnior 0, fiel. Que baile teve em Itaquera hoje, certo? Teve gol de Lei 2 do Fausto Vera, teve 2 gols do Yuri, teve golaço do Wesley e teve bons comandos do Antônio Oliveira nesta vitória de hoje, certo? Eu vou explicar tudo pra vocês hoje nesse pós-jogo aqui, então já deixa o seu like, segue o perfil aí, tamo junto. Fiel, o Corinthians hoje, primeiro tempo, o Corinthians começou mal, isso é um fato, não tem como negar. O Corinthians começou mal o jogo, o Argentino Júnior começou pressionando muito bem a nossa saída de bola. Sempre que a gente ia sair jogando, que o Carlos Miguel saía jogando com a zaga, sempre a gente perdia a bola, certo? Tanto que o Antônio Oliveira tava pedindo pro Carlos Miguel jogar a bola pra frente pro Yuri brigar de cabeça, né? Yuri, Romero, enfim, brigarem de cabeça. Então, o primeiro tempo do Corinthians no começo foi ruim, certo? Até os 10 minutos em que uma falta no Fagner ajeitou, mandou de lançamento, Yuri de cabeça, tum, fez o gol, 1-0 pro Corinthians. Que golaço de craque foi esse do Yuri, filho. E todo mundo pensando que ele ia ser gêmeos, tá ligado? Mas na verdade foi uma homenagem que ele fez para o amigo dele que vai ser pai, né? De 2 crianças, 2 gêmeos, não sei se é gêmeo ou 2 crianças, enfim. Só sei que o amigo dele vai ser pai e ele dedicou esse gol a ele, né? O Roberto, que golaço de cabeça, e ele superou inclusive Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians. A diferença é que o Ronaldo Fenômeno fazia esses gols com menos jogos, né? Para você ver o nível do cara, simplesmente fenômeno, né? Aí o Corinthians começou a pressionar mais a saída de bola do Argentino Júnior e foi isso que fez a gente fazer os 2 gols na etapa final, certo? O Wesley pressionou, o cara errou o passe, o Romero recuperou, passou de cabeça, o Wesley simplesmente deu uma cavada no goleirão, que meus amigos, que cavada bonita, 2-0 Corinthians. Cara, e simplesmente depois de confirmarem o gol pelo VAR, o Argentino Júnior sai jogando, literalmente, começa o jogo, toca lá pro cara, na zaga, toca pro cara de novo, o cara vai tocar, e o Roberto roubou a bola, filho, parecia o gol que o Sheik fez contra o Boca Juniors. Nessa hora me lembrou isso, que caraca, mano, igualzinho o gol do Sheik contra o Boca Juniors. Pô, o Roberto fez o segundo gol dele na partida de hoje, simplesmente Corinthians 3-0 só no primeiro tempo. Há quanto tempo a gente não viu o Corinthians fazer 3 gols no primeiro tempo? Tanto que contra o Fluminense o Corinthians fez 2, e no segundo tempo fez o terceiro com o gol de Kaká. Mas enfim, o Corinthians no segundo tempo começou ainda, diminuiu um pouco o ritmo, mas estava melhor na partida, certo? O Júnior teve poucas chances de gol, tipo, tem umas claríssimas que eles erraram, enfim. Aí o Corinthians mexeu, e no finalzinho do segundo tempo, nos 93 minutos, Fausto Vera, certo? O nosso cabeça de Minecraft, né? Cabeça quadrada, caixa d'água que os caras falam, fez o 4º gol do Corinthians para encerrar essa goleada histórica em Itaquera. Cara, simplesmente teve lei do ex do Fausto Vera, filho. Eu torço muito pelo Fausto Vera, para que ele jogue mais de titular e entre mais em campo, certo? Porque, cara, eu gosto muito do futebol do Fausto Vera desde 2022. Eu não acho que ele perdeu o futebol, certo? É assim como o Yuri Alberto, tem que recuperar confiança, tem que ir jogando, certo? E você só faz isso quando você entra em campo e demonstra o seu futebol. Agora, falar de questões individuais. O Carlos Miguel hoje foi bem de novo, goleiraço, foi bem de novo. Fagner foi bem nessa partida assim, o Fagner deu lançamento pro gol, certo? Seguro, nada a reclamar do Fagner. E que lançamento, hein, gente? Gente, a gente fala que o Fagner tem que ser reserva, mas eu tô percebendo que não tem muitos laterais direitos bons no Brasil, né? Ou no mercado. Então, o Fagner pra nós realmente é uma boa opção para tentar manter. Essa, pelo menos, é a minha visão. E a sua sobre o Fagner? Comente o que eu quero saber. Félix Torres e Kaká. Essa dupla de zaga tá de arrepiar, certo?
O Gustavo Henrique só vai entrar quando um dos dois sair, como foi o caso do Félix Torres, que hoje saiu. Mas Félix Torres e Kaká nada declarar, simplesmente foram bons na zaga. O Hugo mais uma vez fazendo uma partida sólida, uma partida decente do Hugo, uma partida boa, certo? Não comprometendo, ajudando muito em desarmes e jogadas, enfim. O Hugo vem evoluindo muito no Corinthians, eu falo isso já nos outros pós-jogos. Bidon. O Bidon hoje, pra mim, foi o jogador que menos apareceu em campo. Pelo menos essa foi a minha visão. Eu não vi muito o Bidon em campo, tipo, tem vezes que o narrador nem falou muito o nome do Bidon, então o Bidon foi meio apagado, o Bidon não jogou bem na minha humilde opinião. Ranieri, cara, quando o Ranieri tá no meio de campo do Corinthians, esquece, mano, o meio de campo é mais seguro com o Ranieri. Você percebe que sem o Ranieri, a gente sofreu contra o Flamengo, e com o Ranieri é bem mais fácil, porque o Ranieri é aquele volantão raçudo estilo Ralf, e o Corinthians acertou muito nessa contratação do Ranieri. Então, outra partida ótima do Ranieri. O Garro hoje chutou pro gol várias vezes, tentou de falta, enfim, Garro também jogou bem hoje, certo? Ainda não é o que a gente espera de verdade do Garro, né? Na minha opinião, o Garro vem jogando decentemente bem, e hoje foi uma partida boa do Garro. O Romero foi uma partida decente, eu não achei ela tão boa, mas não foi ruim, tanto que ele deu o passe pro Wesley, né, que ele interceptou o passe e conseguiu passar pro Wesley de cabeça. Então o Romero foi decente, certo? O Wesley não estava aparecendo no jogo, ele estava sumido, certo? Até a metade do primeiro tempo. Depois dali, o Wesley começou a aparecer mais no jogo, em arrancadas explosivas, em chutes pro gol, certo? Tanto que ele fez esse golaço aí, teve outra que ele chutou, o goleiro espalmou, enfim. O Wesley, depois de meia hora do primeiro tempo, começou a aparecer e jogou bem. E o Yuri Alberto simplesmente foi o craque do Corinthians, né? Porque fez 2 gols, simplesmente o artilheiro do Corinthians no ano, certo? Na temporada, então merece, jogou bem demais esse moleque. O Yuri Alberto vem evoluindo, certo? O Yuri Alberto não é mil maravilha, gente, mas pro nosso momento, o Yuri Alberto é a solução. Ele é só moleque de 23 anos, então ele vai evoluir mais. A gente tem que ter paciência também com o Yuri Alberto, assim como tem com o Wesley e com outros moleques, porque o Yuri também é um moleque, certo? Claro que é um pouquinho mais experiente que o Wesley, Bidon, mas o Yuri Alberto vai dar muitos frutos ainda aqui no Corinthians. Eu acredito muito no futebol do Yuri Alberto, ele vem demonstrando muito isso em 2024, depois que o Antônio Oliveira chegou no Corinthians, o Yuri se transformou d'água pro vinho. É uma coisa surreal o que vai acontecendo com o Yuri Alberto. Espero muito que ele continue assim. Coronado entrou no jogo. Coronado entrou decente, não fez grandes lances, mas entrou decente. Fausto Vera entrou bem no jogo, fez o gol, certo? E ele tava ligado no jogo, tá? Então o Fausto Vera entrou bem no jogo. Mosquito entrou decente, igual o Pedro Raul, que também entrou decente, tá? Então é isso, não tem muito o que avaliar do Corinthians hoje, simplesmente tudo deu certo pra nós. O Corinthians pressionou a saída de bola, roubou, fez os 2 gols, certo? Aí depois teve o gol do Yuri de cabeça, o gol do Fausto Vera, enfim. A tática do Tonhão hoje deu certo. E vocês percebem como é fácil fazer o certo? É só você não inventar, Tonhão. Era só você fazer isso contra o Flamengo que a gente ainda teria mais oportunidades, poderíamos ter ganhado no Maracanã, certo? Claro que o Ranieri faz muita falta nesse meio de campo, mas o esquema é esse, Antônio, não muda pra linha de 5, continua com esse esquema que tá dando certo. Foi esse esquema que a gente tava invicto a 4 jogos antes de perder pro Flamengo, então continua com esse esquema. Mas aí, fiel, o que você achou do jogo de hoje? Comente aqui a sua opinião, e lembrando também que a Fiel ovacionou o Cássio, pedindo pra ele ficar, certo? Então, você acha que o Cássio vai, fica? Comente aqui o que você achou dessa vitória e sobre o caso Cássio no Cruzeiro.